Olá, amigos e amigas de Videoversos. Vou tomar um tempo maior da atenção de vocês neste comentário de domingo, devido à dimensão do assunto. A história está sempre acontecendo, mas só percebemos as grandes mudanças históricas, no geral, depois do acontecimento dos fatos. Alguns fatos são tão marcantes que as pessoas logo lhe atribuem o reconhecimento de um momento ímpar, como foram, por exemplo, a data do fim da Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, a fundação do Estado de Israel. No Brasil, ocorreu um destes momentos históricos na sexta-feira, quando a Câmara dos Deputados encerrou a votação para a aprovação da emenda constitucional da reforma da Previdência. É preciso que os brasileiros compreendam e tenham clareza do significado das mudanças que estão em curso na vida nacional, porque elas significam aquilo que representou para a navegação portuguesa o contorno do Cabo da Boa Esperança em 1488 pelo navegador Bartolomeu Dias. Ele o chamou, inicialmente, de Cabo das Tormentas, mas ao retornar da viagem e dar a notícia ao rei Dom João II de Portugal, mudou-lhe o nome porque tinha descoberto a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico e a tão prometida abertura do caminho de chegada à Índia. Por isso se tornou o Cabo da Boa Esperança. Pois bem, parece que, nesta semana, os brasileiros descobriram o seu Cabo da Boa Esperança, a sua porta para o futuro de progresso tão ansiada historicamente por todos que consideram ter esta nação reservado um grande futuro. Parece que, por motivos diferentes, todos perceberam a grandeza e significado do momento. Foi o caso do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado fluminense Rodrigo Maia, um político menor, reizinho do Centrão, um conjunto de partidos e parlamentares sem grandeza política, sem grandeza moral, histórica, dominados pelo fisiologismo atroz, mas submetidos também a uma regra básica da vida, que é a imposição da lei da sobrevivência. Rodrigo Maia encerrou a semana de sessões plenárias da Câmara dos Deputados, dizendo que o Congresso está mais forte porque o governo de Jair Bolsonaro não tem uma base sólida de apoio. Disse ele, o sistema é presidencialista. No sistema presidencialista, o presidente é sempre a figura mais poderosa da política. Eu acho que a forma com que o presidente compreende a relação com o legislativo dá a impressão de que o parlamento está mais forte. O parlamento está mais forte exatamente pela forma como o presidente faz política. Quando os governos fazem governo de coalizão, assumem prerrogativas do legislativo. E a decisão do presidente de governar sem uma coalizão nos obriga a recuperar a nossa prerrogativa. Grande gênio. Pois é, o reizinho do Centrão acabou rendendo uma homenagem a Bolsonaro, por estar impondo, com sua perseverança e com o apoio popular que o compreendeu, uma nova política, que não passa mais pelos espúrios acordos de governabilidade que dominaram a política nacional desde o fim do regime militar. É uma coisa gozada, estranha mesmo, ao fazer o elogio do Congresso, o principal opositor do governo de Jair Bolsonaro acaba por consagrar a linha da nova política. Nova política esta para a qual ele não perde oportunidade de dedicar palavras irônicas. Da parte que nos toca,
cabe-nos descobrir e ressaltar o que há de significativo no momento, quais símbolos estão caindo e qual nova simbologia está emergindo na vida nacional. E há coisas profundas que estão se apresentando na cena e que tendem mesmo a mudar a vida brasileira pelas próximas décadas. O que aconteceu e está acontecendo agora, capitaneado por Jair Bolsonaro, é um processo que começou já há alguns anos, com as primeiras grandes manifestações de ruas, ainda durante o segundo governo da mulher sapiens petista Dilma Rousseff. Ali começaram a se manifestar o protagonismo de grupos sem vinculação com o sistema político partidário institucional que se articulavam pelas redes sociais. Esta nova onda trazia valores éticos, históricos reativados e noções conservadoras nos costumes e liberais na economia que contraditavam uma história de quase um século de intervencionismo estatal na vida das pessoas. Nunca esqueçamos que nossa república é obra direta inspirada pelo contismo, pelo positivismo, e esta concepção sempre pregou que o Estado, o partido, deveriam trabalhar pela emancipação das massas por via da criação ao longo do tempo de uma elite preparada para isso. Era uma concepção de Estado que afastava a participação popular nas grandes decisões nacionais, porque as massas não estariam preparadas para essa tarefa. As redes sociais tornaram acessível às grandes massas todas as informações, de todos os tipos, econômicas, políticas, jurídicas, filosóficas, religiosas, culturais, etc. As massas saíram daquele estado de letargia, tão bem representado por uma máxima que dizia que, sobre assuntos de política e religião, não se deveria discutir, para não haver divisão entre as pessoas. Nesse novo quadro emergiu a figura política de Jair Bolsonaro, enquanto se esboroava a imagem das esquerdas e seus projetos de toda ordem, políticos, econômicos, que só foram capazes de jogar o Brasil e os brasileiros na maior crise de toda a sua história e sujar a imagem do Brasil no cenário mundial, apresentando-o como a maior central no mundo da corrupção, da criminalidade em alta escala. A eleição de Bolsonaro e a profunda, gigantesca renovação dos políticos nas casas parlamentares brasileiras, em todas as assembleias e no Congresso Nacional, deixaram absolutamente claro o que é a intenção dos brasileiros, que é a de mudanças profundas no rumo do país. Logo ficou evidente que a vontade expressa pelos brasileiros, mais uma vez, nas urnas, estava sendo traída pelos novos parlamentares eleitos na esteira da extrema popularidade de Bolsonaro e da vontade de mudança. Então os brasileiros se mobilizaram mais uma vez, e duas vezes, em manifestações de ruas e nas redes sociais. Políticos, ao longo das sessões da Câmara dos Deputados, cansaram de fazer alusões ao que estava sendo publicado online e referiram à necessidade de atenção ao que estava sendo reclamado. Há uma frase já histórica que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância.
Esta frase é erroneamente atribuída a Thomas Jefferson, um dos pais fundadores da nação americana. Mas nunca foi encontrada referência a essa frase nos escritos de Jefferson. A mais antiga fonte com uma frase semelhante é um discurso de John Philpott Curran sobre o direito de eleição, Right of Election, de 1790, publicado em Speeches on the Late Very Interesting State Trials, de 1808. Diz Curran lá no seu texto, abre aspas, é o destino comum do indolente ver seus direitos se tornarem presa do indivíduo ativo. A condição sob a qual Deus deu liberdade ao homem é a eterna vigilância, condição que, se ele descumpre, a servidão é, ao mesmo tempo, a consequência de seu crime e a punição de sua culpa. Fecha aspas. Vejam bem, John Philpott Curran recorre aos textos bíblicos para explicar aquilo que deve ser uma obrigação humana. Uma variante dessa frase é encontrada também em um discurso do abolicionista e ativista liberal americano Wendell Phillips, que viveu de 1811 a 1884, pronunciado em 28 de janeiro de 1852, diante de membros da Sociedade Anti-Escravagista de Massachusetts. Disse ele: a eterna vigilância é o preço da liberdade. O poder está sempre roubando de muitos para poucos. Fecha aspas. Bem antes disso, em 1809, Thomas Usher Pulaski Carleton, que viveu de 1779 a 1835, na biografia do Major-General James Jackson, escreveu que uma das obrigações dos biógrafos de pessoas famosas é, abre aspas, incutir na mente do povo americano a crença de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Fecha aspas. De onde esses pensadores, intelectuais e filósofos americanos foram tirar a origem desse ditado importante? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Entenda-se, a liberdade é o pilar fundamental do chamado Estado Democrático de Direito, o que é uma redundância, porque se um Estado não for de direito, não será democrático. Parece óbvio que os fundamentos básicos foram buscados nos ensinamentos religiosos, nas Bíblias judaica, a Torá e a cristã. Vigiar no cumprimento das obrigações ditadas por Deus é um dever permanente para qualquer pessoa. A religião judaica tem 613 mandamentos, ou 613 mitzvot, conjunto de todos os mandamentos que, de acordo com o judaísmo, constam na Torá, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na religião judaica, esses mandamentos, essas leis, foram ditadas diretas por Deus para Moisés. Portanto, a Torá é a palavra de Deus, o livro de Moisés. De acordo com os estudos do filósofo Maimonides, sobre o qual o meu amigo Luiz Milman preparava um curso quando veio a falecer no ano passado, para o qual eu já estava convidado, estes 613 mandamentos estão divididos em 2 tipos de mandamentos: os mandamentos positivos,
no sentido de realizar determinadas ações, são as mitvot aseh, mandamentos do tipo faça obrigações, e mandamentos negativos, nos quais ou pelos quais as pessoas devem se abster de certas ações. São as mitvot lo ta'aseh, mandamentos do tipo não faça, que têm proibições ou interditos. Existem 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dias no ano solar. É como se cada dia dissesse para a pessoa: não cometa uma transgressão hoje. E existem 248 mandamentos positivos relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano. Isto é, como se cada membro dissesse para a pessoa: cumpra um preceito comigo. 3 dos mandamentos negativos envolvem Yahareg ve'al ya'avor, o que significa que uma pessoa deve se deixar ser morta ao invés de violar este mandamento negativo. São eles os mandamentos negativos: o assassinato, a idolatria e as relações proibidas. De acordo com o Talmud, um verso bíblico afirma que Moisés transmitiu a Torá de Deus para o povo judeu. Moisés nos mandou a Torá como uma herança para a comunidade de Jacó. O Talmud relata que o valor numérico hebraico, gematria, da palavra Torá é 611. E combinando com os 611 mandamentos de Moisés, com os 2 recebidos diretamente de Deus, a soma é de 613. Os 2 mandamentos que Deus entregou diretamente aos judeus foram os 2 primeiros dos 10 mandamentos. Isto pode ser visto a partir do fato destes 2 mandamentos estarem escritos na primeira pessoa. Não existe uma única lista definitiva que expõe os 613 mandamentos judaicos. As listas diferem, por exemplo, em como elas interpretam as passagens da Torá, que podem ser lidas como lidando com diversos casos sob uma única lei ou diversas leis separadas. Outros mandamentos na Torá são restritos como atos de uma única vez e seriam consideradas como mitzvot, que devam ser cumpridas por outras pessoas. Os judeus e cristãos aprendem desde o começo a importância da prece em suas existências. A prece é uma espécie de reiteração permanente da fidelidade do crente a seu Deus. A prece descende diretamente da religião judaica. A palavra judaica tefilá é geralmente traduzida para outros idiomas pelas palavras prece ou oração. Mas esta não é uma tradução fiel, pois fazer uma prece significa pedir, suplicar, implorar e termos semelhantes. Para estes sentimentos, existem diversas palavras hebraicas que transmitem estes sentidos com maior precisão. As preces cotidianas não são simples pedidos dirigidos a Deus para prover as necessidades do dia a dia e nada mais além disso. Tais pedidos também são incluídos nas orações, mas na realidade as preces são muito mais do que isso. A prece é um mandamento de Deus. Ele ordenou que dirigíssemos nossas preces a Ele tão somente.
Em tempos de atribulação, devemos nos voltar para Deus em busca de ajuda. Em tempos de bem-estar, devemos expressar nossa gratidão. E quando tudo vai bem conosco, devemos ainda orar a Deus todos os dias para que Ele continue a nos mostrar sua benevolência e nos conceda nossas necessidades. Como todos os outros mandamentos que Deus nos ordenou cumprir, não por Ele, mas por nós, Ele nos mandou orar a Ele pelo nosso bem. Deus não precisa de nossas preces, mas nós não podemos ficar sem elas. É bom para nós mesmos reconhecer nossa dependência de Deus para a vida, a saúde, o pão de cada dia e o bem-estar em geral. Devemos fazê-lo todos os dias e repetidamente. Devemos recordar frequentemente de que nossa vida e felicidade são um presente do Criador misericordioso. Deus não nos deve nada. No entanto, Ele nos dá tudo. Devemos tentar agir da mesma forma em relação aos nossos semelhantes, ajudá-los com amor e sinceridade. Devemos expressar nossa gratidão a Deus, não com palavras apenas, mas através de atos, obedecendo seus mandamentos e seguindo sua orientação através da Torá e do cumprimento das mitvot, preceitos. Mesmo em tempo de tribulação, não desesperaremos, pois sabemos que, de alguma forma, o que quer que nos aconteça é para o nosso bem em forma de uma bênção disfarçada. As significativas palavras da prece e as boas resoluções que evoca são transformadas em anjos que sobem a Deus, que, por sua vez, envia anjos com bênçãos de volta. É por isto que Jacó, viu no seu sonho anjos que subiam e desciam, embora fosse de esperar que anjos descessem primeiro para depois subir. Por que oramos? A oração tem a ver com assuntos mais elevados do que as necessidades materiais de todos os dias. A palavra hebraica tefilá deriva do verbo palel, julgar. O verbo reflexivo lehit palel significa orar, que significa também se auto-julgar. Assim, a hora da prece também é a hora do auto-julgamento e da autoavaliação, ou seja, vigilância. Se a pessoa se dirige a Deus e pede suas bênçãos, tem inevitavelmente de perscrutar seu coração e se examinar para verificar em que altura está dos padrões de conduta que Deus prescreveu para o homem. Enfatizamos nas preces a infinita bondade e misericórdia de Deus e oramos a Ele que conceda os desejos do nosso coração, não porque o mereçamos, mas apesar de não o merecermos. Em um nível ainda mais elevado na religião judaica, a prece se torna avodá, ou serviço. A Torá ordena servir a Deus com o coração. E os sábios judeus questionam: que espécie de serviço é o serviço do coração? E respondem: é a prece. Neste sentido, a prece significa a purificação do coração e de nossa natureza. O sentido simples de avodá é trabalho. Trabalhamos com material cru e o convertemos em produto refinado e acabado. Removemos as impurezas e o transformamos em algo útil ou belo. Do mesmo modo, cada judeu está cheio de maravilhosos tesouros de caráter, como recato, bondade e outros traços positivos naturais.
mas, às vezes, estão soterrados e cobertos por solo e poeira, que devem ser removidos. Falamos de uma pessoa de bom caráter como refinada ou de caráter refinado. Implica em um grande esforço superar coisas como orgulho, ira, ciúmes e traços negativos semelhantes. Tefilá, no sentido de avodá, é a refinaria na qual as impurezas de caráter são removidas. Estes maus traços de caráter provêm da alma animalesca do homem e são naturais a ela. Mas somos dotados de uma alma divina que é uma centelha da própria divindade e o repositório de todas as maravilhosas qualidades que tornam o homem superior aos animais. Durante a prece, a alma divina fala a Deus e até a alma animal se enche de santidade. Tornamo-nos cientes das coisas que são verdadeiramente importantes. Mesmo quando oramos por vida, saúde e sustento, pensamos nestas coisas no seu sentido mais profundo, uma vida digna de ser chamada vida. Saúde não só física, mas sobretudo espiritual. Sustento, aquilo que realmente nos sustenta neste mundo e no vindouro. A Torá e mitzvot. O nível mais alto na escala da prece é alcançado quando ficamos tão inspirados a ponto de não desejar mais nada a não ser o sentimento de ligação com Deus. Neste nível, Tefilá se relaciona ao verbo usado na Mishnah, codificação da lei oral. Esse verbo é tofel, ligar, juntar. Nossa alma é uma parte da divindade e, por isso, almeja ser reunida e reabsorvida pela divindade, assim como uma pequena chama é absorvida quando colocada perto de uma chama maior. Podemos não nos dar conta deste desejo de ligação, mas, não obstante, ele existe. Na verdade, a alma é a vela de Deus. A chama de uma vela é inquieta e tenta subir, como que procurasse se arrancar do pavio e do corpo da vela, pois tal é a natureza do fogo, forcejar para o alto. A alma também se dirige para o alto como a chama de uma vela. Tal é a sua natureza, quer estejamos cientes disto ou não. Esta é também uma das razões por que um judeu balança o corpo involuntariamente quando reza, pois a prece é o meio pelo qual nos ligamos a Deus, com uma profunda ligação de espírito para espírito. E, ao fazer isto, a alma como que se eleva para o alto para se reunir com Deus. A prece é uma escada de muitos degraus. Para chegar ao topo, é preciso começar embaixo e ir subindo com perseverança. Para sermos capazes disto, as preces foram profeticamente compostas por profetas e sábios da antiguidade e organizadas também como uma escada, guiando-nos gradativa e firmemente para uma inspiração e elevação cada vez maior e mais significativa. A lei judaica orienta sobre o dever de orar 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e ao anoitecer, chamadas Shacharit matinal, Minchá vespertina e Avit noturna. Os sábios judeus contam que o costume de orar 3 vezes ao dia foi originalmente introduzido pelos patriarcas Abraão, ou Abrão, a prece da manhã, e Isaac, ou Isaac, a prece da tarde,
e Yaakov, ou Jacó, a prece da noite. Quando a Torá foi outorgada aos judeus no Monte Sinai, um modo de vida para nós foi estabelecido por Deus. Torá quer dizer ensinamento, instrução, orientação. A Torá ensina como devemos viver em cada momento e detalhe da nossa vida. Ela contém 613 mandamentos. Entre eles está o mandamento de servir a Deus com todo o nosso coração e toda a nossa alma. Como é que servimos a Deus com o nosso coração? Elevando nossas preces, rezando, tememos e amamos a Deus. Isso é um dever, um mandamento, é um ato de vigilância permanente. A prece a Deus, uma referência permanente em todos os momentos e atos da vida, está expressa até na casa dos judeus, na forma da mezuzá. A mezuzá é uma palavra do hebraico que significa umbral. É o nome de um mandamento da Torá que ordena que seja afixado no umbral das portas um pequeno rolo de pergaminho, klaf, que contém as duas passagens da Torá que ordenam este mandamento, Shema e Verraia, expressas no Deuteronômio, nos versículos 6, 4, 9 e 11, 13, 21. A mezuzá deve ser fixada no umbral direito de cada dependência do lar, sinagoga ou estabelecimento judaico, como lembrança do Criador. Deve ser posta a 7 palmos de altura do chão, apontando para dentro do estabelecimento com a extremidade de cima. Os judeus costumam beijar a mezuzá toda vez que se passa pela porta para lembrar das orações que estão ali contidas. Dentro estão os princípios do judaísmo que elas carregam. As passagens bíblicas contidas na mezuzá são as seguintes: Deuteronômio 6, 4, 9. 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E em Deuteronômio 11, 13 a 21. 13. E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. 14. Então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. 15. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. 16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus,
e não haja água, e a terra não deu seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. 19. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Isso tudo é vigilância. A pessoa deve estar permanentemente em vigília, dando graças sempre a Deus pela sua vida, pela sua liberdade e a de seus familiares, amigos, pelo povo inteiro. Para os cristãos, a mesma coisa, praticamente, está escrita no Salmo 118, que diz: 1. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. 2. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. 3. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. 4. Impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. 5. Oxalá se firmem os meus preceitos para serem observados fielmente. 6. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. 7. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. 8. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. E prossegue. Este salmo tem 176 versículos, que são uma linha de vida para os cristãos em suas preces. Nesses versículos fica evidente o quanto a postura da vigilância expressa na prece contínua representa um modo de vida de salvação. É diretamente dos textos bíblicos, da Torá judaica e da Bíblia cristã, que deriva o mandamento divino da prece e da vigilância das pessoas que creem. Foi isto que inspirou a Constituição americana. É isso que começa agora a inspirar a vida dos cidadãos brasileiros. A eterna vigilância que há de mudar o nosso país e transformá-lo em uma grande nação. Porque grandes nações só se constroem abaixo das legendas da fé, da ética, da vigilância permanente. Demos todos graças. Até mais.